E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Pois é, o pai sempre continua com saudade. E aí, mandem notícias. Amém? Vamos à reflexão de hoje. Gênesis capítulo 32. Se o 31 nos trouxe uma grande revelação, uma grande reflexão, o que dizer do capítulo 32? Será que vocês têm noção do que acontece aqui no capítulo 32? Bom, vamos lá. Olha só, o primeiro versículo já diz o seguinte: também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Imagina essa cena? Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. E aí segue o texto, ele vai instruindo, vai separando ali parte do seu rebanho como presente para o seu irmão, a fim de amenizar, né, e aplacar a fúria do seu irmão. E o texto segue, à medida que Jacó vai instruindo os seus servos. Há um momento em que, a partir do versículo 22, diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Filhos do Pai, o que a gente pode pensar na reflexão desse dia? Capítulo 32 do livro do Gênesis. O que a gente pode pensar aqui é que Jacó, ele sabia dos problemas que estavam por vir. Ele tinha medo, né, da reação do seu irmão. Ainda era fruto da consequência daquilo que ele havia feito. Ele havia tirado o direito de primogenitura do irmão. Ele tinha roubado, né, a bênção, se colocando no lugar do seu irmão, enganando seu próprio pai. Mas Deus sempre dá uma oportunidade. E à medida que Jacó responde ao comando de Deus, quando Deus diz: volta para a terra de seus pais, ele sabia que essa decisão
o colocaria em choque com seu irmão. Mas ao mesmo tempo ele estava obedecendo o direcionamento de Deus. Ele estava obedecendo o direcionamento e dizendo: eu serei contigo. Há uma confiança. E dentro dessa confiança, o texto aqui vai mostrar que Jacó, com essa luta, né, que ele luta com esse homem, e depois ele ainda pergunta quem é, e o homem diz: por que pergunta pelo meu nome? E por fim, o próprio Jacó reconhece que ele estava com Deus. E aí, de uma forma humanamente estranha, como é que a gente pode pensar que um homem luta com Deus? Mas a gente percebe que o texto fala exatamente sobre isso. Há uma luta durante aquela noite. E a gente pode entender que essa luta de Jacó era uma luta de regeneração, regeneração espiritual, de vida. Tanto que, ao final da luta, Jacó, temendo pela maldição na sua vida, ele diz: eu preciso de uma bênção. Eu preciso reverter a situação dessa maldição e transformar isso em bênção. E aquele homem com quem ele lutava, e que nós entendemos que era uma teofania, né? Era a própria representação da presença de Deus, e o clamor de Jacó era tão forte, a luta, né? O desejo era tão intenso de que ele fosse abençoado, que ele teve uma mudança de vida. E a mudança de vida foi tão forte que chegou a mudar o seu nome. A bênção foi: vou trocar o seu nome de Jacó, usurpador, ladrão, para Israel, aquele que luta com Deus, que luta com os homens e prevalece. Como é que está a nossa luta para que sejamos abençoados pelo Pai? E a reflexão que nós podemos tirar hoje do capítulo 32 é essa. Como é que está? Como é que está a nossa luta? O quanto nós estamos lutando para receber de Deus a bênção? Mas a gente precisa entender que essa luta, ela não é uma luta de graça. Há um toque do Senhor que vai nos mudar por dentro e por fora. Da mesma forma que Israel agora mancava porque lhe foi tocado no nervo da sua coxa. Podemos entender que esse toque é um toque transformador e não transforma só por dentro, transforma por fora. Filhos do Pai, a nossa reflexão hoje é essa. Precisamos lutar para direcionar essa bênção de Deus. Que o nosso nome mude para filhos abençoados do Pai. Mas a consequência é que será visível, essa mudança será visível. As pessoas que nos cercam, elas irão perceber essa mudança. Que mudança será essa na sua vida? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.